Fala gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Critical Point. Eu sou o Marcelo e acho que o primeiro vídeo do canal nada mais justo do que eu gravar a deck list do meu deck favorito do Digimon Card Game, o deck de Ghost Necromon. Vamos lá? Bom, para começar, bora falar dos nível 2, os Digitama. Eu tô rodando um Demimeramon BT23, porque principalmente na minha local tem muito deck agro, e esse carinha aqui já me ajudou muitas vezes a dar uma segurada quando eu tô com pouca peça em campo. Mas talvez para eventos futuros, caso eu vá para um regional e use esse deck, provavelmente ele vai ser cortado, porque o Demimeramon original, o que da BT20, que veio junto com a primeira leva do deck, é muito melhor. On the Edition, pega um Ghost da Trash e adiciona para mão. Essencialmente todo o teu deck vai para trash um momento ou outro, todas as tuas peças principais vão para trash. E ele é a recursividade do deck, basicamente. Foram isso de nível 2, agora de nível 3. 4 Ghostmon BT21. Quando o Digimon vai evoluir para Ghost, reduz a evolução em 1. 4 Ghostmon BT20. É o Searcher do deck, todos os Liberators têm esse Searcher, né? Olha a top 3, pega um Ghost e um Liberator, muito útil. E 4 Ghostmon BT23. Como eu disse no início, tem muito deck agro na minha local, e esse carinha aqui é o ideal. Chega, joga ele se dá blocker, bloqueia, deletado, dá blocker para outra coisa. Já me salvou alguns jogos, principalmente contra o Imperial, esse carinha aqui. Muito útil. Esses são os nível 3, eu acredito que 12 nível 3 seja muito o ideal pro deck, porque tu não... O deck, ele tinha um problema antes do Laramon, ele tinha um problema de momento muito grande. Então, com 12 nível 3, você consegue manter o deck rodando muito bem. Bom, de nível 4, 2 Bakemon anti-brick, onde devolve, compra uma, trash uma da mão, ajuda a setar o trash, te dá uma draw a mais, é um anti-brick muito bom. 2 Bakemon BT23, gosto dele porque existe um combo que dá pra fazer com a Violet da BT20, que depois de fazer todo o teu combo, tu consegue jogar um Ghostmon Search, por exemplo, fazer o Search, usar a Violet pra evoluir esse carinha, deletar ele, não precisa deletar nada do oponente, e aí tu consegue um de memória. Às vezes é a diferença entre manter turno ou não. Muito bom. E também 3 Bakemon de jogar Tamer. A Violet é a unha do deck, né? Principalmente para fazer a evolução do Laramon em cima do nível 5. Então é sempre bom ter o máximo de forma de jogar ela possível. Máximo não, né? Porque eu não estou jogando 4. Mas 3 eu acredito que seja ideal, porque no momento este Bakemon é muito interessante. É o famoso Bakemon anti-Rude. Quando chega, trash uma carta da mão, deleta o nível 4 ou menor. Nada mais, nada menos. Bakemon anti-Rude. Coisa simples. Sempre bom ter um desse na trash. Se tu puder sempre que usar o efeito do Bakemon, desse Bakemon, tacar um desse, é sempre o ideal. Mas sempre depende da mão, né? Bom, de nível 5, 4 Phantomon BT23, efeito dos novos nível 5 de Liberator, que durante o Também Fez, ou seja, não consegue destacar com Train, não consegue destacar com Chama, mas durante o Também Fez, tu coloca um Bakemon embaixo de um Ghostmon, um Bakemon da Trash embaixo de um Ghostmon no campo e evolui para ele pelo custo de 3. No caso desse Ghostmon, evolui pelo custo de 2, porque isso é uma evolução. Então tu consegue ir do nível 3 ao nível 5 por 2 de memória. Muito útil, não tem muito o que falar, é o ideal. Fora que coloca uma inherit de 1 de memória. Eu acabei nem mencionando isso, mas todos os Bakemons, exceto esses dois aqui, calma aí, exceto esses dois aqui, cadê? Não, pronto. Exceto esses dois, tem um inherit On the Edition, ganho de memória. E esses dois tem Retaliation no Inherit.
Não é tão útil atualmente que o do Larramon, já que ele consegue alcançar números gigantes. Mas é sempre bom ter um Retaliationzinho aqui ou ali para um Phantomon. Ghostmon todos, sem nenhuma exceção, tem o Inherit de Undead Edition ganho de memória. Bom, de resto de nível 5, 3 Phantomon com Execute. Eu acabei nem mencionando, mas o efeito Undead Edition é o mesmo, tanto o Inherit quanto o efeito normal, que é quando deletado, joga o nível 4 ou menor. Padrão do deck, tu com esse efeito consegue terminar um turno que tu começou tendo um bicho em campo, tendo 3. Mais tarde, daqui a pouco eu vou falar o combo. E esse é importante porque tem Execute. Pra quem não conhece aqui o Word Execute, no final do turno, o Digimon que tem Execute pode atacar. Ele pode atacar o player, Digimon deitado ou Digimon em pé. E no final do ataque ele é deletado. E triga todos os Undead Edition dele. Bem padrão. Deck focado nisso. Nível 6, 3 Necromon BT20. Coisa bonita. Ele é muito usado por mim atualmente para limpar a board. Quando o oponente tem uma board muito grande, ele tem o End Evolve Delete Digimon de menor nível do oponente. E aí esse efeito também é um play. Aí tem um play Undead Edition, joga um Ghost nível 5 ou menor. E tem Sec mais 1 e Execute. Muito bom para às vezes terminar jogo ou para só dar aquele dano a mais. O problema anterior desse deck, antes do nível 7 atual, é que esse era o cap do deck, 12.000. E agora qualquer Digimon com 12.000 deletava aí no primeiro checagem de segurança. E aí tu acabava não checando a segunda. Acontecia muito mais do que eu gostaria de admitir. Bom, essa carta me surpreendeu quando foi revelada. Quem diria que Necromon podia ser uma carta defensiva? On play on the edition, joga um Ghost nível 5 ou menor, igual o outro. E aí ele tem um segundo efeito alternate, que esse efeito é bom explicar. Quando um Digimon ataca, não precisa ser do oponente, pode ser teu, tu deleta esse Necromon. Para deletar um nível 6 ou menor do oponente. Se não deletar, tu pode parar o ataque. Por que isso é importante? Digamos que tu tenha, sei lá, um Phantomon aqui e esse Necromon. Beleza, e esse Necromon foi travado de atacar por qualquer motivo, digamos um deck atual do meta. Systemon Ciel Awakened. Travou esse Necromon, ele não vai poder atacar, beleza. Tu pode atacar com o Phantomon, usar o efeito do Necromon, deletar um nível 6, um menor do oponente. Ah, não deletou porque ele tem o efeito do Ganku X, tá ativo. Beleza, deletou ele. Tu não cancela o ataque, mas aí pelo efeito dele de Undead Edition tu pode jogar outro nível 5. O ideal, muito forte. E atualmente eu estou usando 4 dele porque a parte agro do deck fica por conta do level 7, do Larramon, e ele fica para a parte defensiva. Falando no demônio, 3 do Larramon. Tem 2 efeitos. Primeiro, o End Evolve, deleta o Digimon de maior nível do oponente. Se não deletar, mais 5.000. Padrão, coisa mais linda. Segundo efeito, Undead Edition, joga um nível 6 ou menor Ghost. Lembrando que os dois nível 6 que esse deck tem um play e joga um nível 5. E 99,9% das vezes, o do Larramon vai ter um Phantomon embaixo. Então, com essa jogada, tu consegue bater com o do Larramon, com o Execute, no final do ataque é deletado. Joga o nível 6, pelo efeito dele, pelo efeito do nível 6, joga o nível 5, e pelo efeito do nível 5 embaixo dele, joga o nível 4. E aí usa o efeito da Violet BT20 para evoluir esse nível 5 jogado para um nível 6. Num turno em que só tinha um Digimon, foi para 3. Muito forte. Por isso que eu gosto muito dessa carta. E sejamos sinceros que o Cavaleiro Sem Cabeça do Lahan é muito legal para uma carta de Digimon, principalmente pro deck de Ghost. Bom, esses são os Digimons do deck. Agora, sobre Tamers. 3 Violet branca, que eu gosto de chamar. Ela é roxa, mas vestidinho em branco. É muito importante porque da Rush, quase nunca uso o efeito dela. Mas, devido ao fato de que tu não precisa jogar uma Violet de custo maior, tu pode usar o efeito dela caso tu tenha outra na mão e o campo vazio. Tu pode usar o efeito dela para jogar outra dela e jogar um Ghostmon da Trash. Então isso é muito interessante. E pode salvar caso tenha o campo vazio, porque tu pode jogar, por exemplo, o Ghostmon que
reduz a evolução. Aqui. Tu pode jogar o Ghostmon que reduz a evolução e evoluir pra esse carinha por 2. E aí os efeitos dela dá Rush e evolui pro Dularramon. Como ele tem Rush, ele pode dar Execute. Muito bom, muito útil. Depois, continuando na vibe dos Tamers. Violeta roxinha, BT20, coisa linda. Início da main phase, seu oponente tem um Digimon ganho de memória. E no seu turno, quando uma carta com Ghost um Digimon com Ghost nas 3 é deletado, deita ela e evolui em Ghost com um custo reduzido em 2. Muito bom. Como eu disse, tu vai usar principalmente para transformar o teu 5 normal em um 6 defensivo. Bem padrão. Coisa linda. Não estou usando a Violet Setter, porque essa carta é muito boa. Todos os decks de Iberito estão ganhando uma. O Unique Emblem, que sou o Banquet. Na main joga um Ghostmon ou uma Violet da Trash. Muito importante ser da Trash, porque até o momento esse deck não tinha uma forma viável de recuperar a Violet que fosse para Trash. E agora tem devido à Option. Segundo efeito Delay, quando uma Violet deita, um Digimon teu pode evoluir para um Liberator Ghost, tem que ter as duas traits. Mas todos os cards desse deck tem as duas traits, exceto um Bakemon. Evolui para um Liberator Ghost com custo de 3. Isso aqui evolui em cima disso por 3. Muito bom. Bom, por que isso é bom? Por que é bom recuperar a Violet da Trash? Porque é na Log Youth. É deck roxo, não tem muito pra onde correr. Esse deck quer ser deletado no nível 5 ou maior por causa do Execute. Então, 2 Analog Youth. Uma boa forma de iniciar o turno, passando o mínimo de iniciar o jogo, passando o mínimo de memória pro teu oponente. Coisa simples. E agora esse slot eu ainda estou pensando no que eu ponho. Atualmente eu estou usando uma Purple Scramble. Mas eu ainda talvez vá para uma Train, uma Memory Boost. Talvez seja o espaço da Violet custo 4, já que ela não deita, Setter. Mas por enquanto eu estou usando essa Scramble, já me salvou algumas vezes. Porque ela essencialmente, tu consegue se salvar usando a mesma coisa disso aqui. Joga um Ghostmon. Caso tu tenha uma dela, tu evolui para Bakemon, dá Rush. Usa isso aqui, evolui para Dularramon. Entendeu? Coisa mais tranquila. E bom, esse é o deck. Eu não sei se vocês perceberam que esse deck tem bastante cartas AA, porque é o meu deck favorito do jogo, como eu falei no início. E desde que eu vi o deck pela primeira vez, na verdade desde que eu vi o Ghostmon pela primeira vez, como parceirinho da Violet, eu comecei a me apaixonar muito por ele. Eu não lembrava que ele era um Digimon que existia. Eu tava meio por fora da comunidade Digimon quando foi lançado o Virtual Bracelet dele. E eu comecei a me apaixonar muito. E aí quando eu vi que o deck ele era tão interessante do jeito que ele é, eu fui montando e eu fui brincando. Eu quero montar Fuá. Tá aqui. Não tá Fuá, por exemplo, tem um Necromon, um Dularramon, que ele não é AA. Deixa eu pegar aqui. Tem 2 AA normal, mas é simplesmente porque eu acho a arte normal dele muito bonita pra não usar nenhuma. Mas, por exemplo, o Necromon todas são AA, as Violet, BT20 todas são AA. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal. E eu espero vocês aqui para os próximos vídeos, que eu pretendo postar os vídeos nos nossos semanais e talvez algumas gameplays de CGO por aí. Tá? Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Falou!